Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos estar falando aqui sobre não vai subir ninguém. Isso mesmo que você está imaginando? Quer dizer que você está falando que não vai subir ninguém para o céu? E vocês vão entender essa temática no decorrer desse vídeo. Vem comigo, nós vamos estar aqui destrinchando um texto aqui hoje e vocês vão entender por que não vai subir ninguém. Antes, já deixa aí o seu like para nos ajudar a divulgar esse canal dentro do YouTube aqui. E pessoal, não deixe de se inscrever, porque você se inscrevendo, você fica por dentro de todas as novidades aí que são colocadas aqui no nosso canal semanalmente, tá? Então o que acontece? Existe um texto aqui, que é o texto de Apocalipse 7:4, e tem outros textos também, que fala dos 144 mil selados. Então o que acontece? Tem algumas vertentes, algumas interpretações desses 144 mil selados, que se referem aí que é somente esse número, essa quantidade de pessoas é que vai para o céu. E hoje vocês vão entender as problemáticas que envolvem justamente essa questão. O primeiro texto que nós vamos ler, o Apocalipse 7, verso 4, vai dizer assim: então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel, tá? As várias interpretações. E nós temos aqui que a Tessaraconta, que é a expressão Tessaracontas Tessares Kyriades, que é 144 mil, é um número que tem gerado inúmeras interpretações distintas e entre elas estão assim. Olha aqui. Entre as testemunhas de Jeová, eles dizem que o número 144 mil fazem parte de um pequeno rebanho e citam Lucas 12:32, Apocalipse 6:11, Romanos 11:15, por exemplo, para apoiar essa ideia. Então eu espero principalmente esse texto de Lucas 12:32, que Jesus ele fala assim, ó, não tema, ó pequeno rebanho, aprove ao Pai dar-vos o reino. Então eles utilizam esse texto aí, um dos mais citados, para apoiar esse entendimento. Os adventistas dizem que o número 144 mil é correspondente de 12 vezes 12 vezes 1000 e deve representar a totalidade de Israel, um símbolo do povo de Deus no tempo do fim. Então, ou seja, para os adventistas é isso. Para os presbiterianos, nós temos o equilíbrio dos números sugere que 12 é um número simbólico para a plenitude do povo de Deus. Dan é omitido, possivelmente porque essa tribo estava associada com a idolatria. Alguns pensam que o número 144 mil inclui apenas crentes e judeus, mas a expressão servos do nosso Deus, verso 3, deve incluir os santos gentios também. A posição equivalente de gentios e judeus na igreja e as promessas associadas somente com 144 mil confirmam isso. De acordo com os versículos 1 ao 8, os santos são individualmente conhecidos por Deus e nenhum escapa do seu poder. Mateus 10:30. De acordo com os versos 9 ao 17, nenhum ser humano consegue contar o seu número. Então, para os presbiterianos, não é somente gentios ali, aliás, não é somente crentes e judeus, mas se refere também aos gentios, ou seja, engloba aí todos aí que creem, né? Outras vertentes trazem que alguns veem aqui uma referência a membros de tribos judaicas, o remanescente judaico fiel da grande tribulação, no verso 14. Outros entendem que o trecho simboliza todos os crentes fiéis que viverem em período de tribulação. Então, ou seja, para essas pessoas é justamente isso daí, tá? Pelo que parece, os 144 mil são de 12 tribos de Israel e não os gentios. Não fazem parte da igreja, pois ela é arrebatada antes desse período, está lá em Apocalipse 4:1, conforme a interpretação de alguns. Nem poderiam ser judeus antes do arrebatamento ou em qualquer outro período fora da primeira metade dos últimos 7 anos dessa era. Ou seja, se referiria a que pessoas, esses cidadãos aí, porque uma vez que não posso se referir a Israel e nem aos gentios, ou seja, aliás, alguns creem que dessa forma seja os 144 mil são de 12 tribos de Israel e não gentil. Ou seja, não fazem parte da igreja, pois ela é arrebatada antes desse período. Então, ou seja, não é os gentios e também não faz parte da igreja. Se refere a Israel. E aí, como que fica agora? Porque aqueles que defendem e que se referem aos gentios, se referem aos santos, como que ficaria nessa vertente de interpretação, tá? Essa é uma das interpretações de alguns cristãos aí, tá?
Outros acreditam que a identidade dos 144 mil tem sido interpretada de várias maneiras. Primeiro, os testemunhos de Jeová afirmam erroneamente que esse é o número total dos ungidos que habitarão o céu com Jeová e governarão sobre os habitantes de uma terra purificada, que é justamente o que eu trouxe aqui. Uma vez que todos os cristãos são selados com o Espírito Santo, 144 mil são chamados de servos do nosso Deus. Em Apocalipse 7,3, o selo dos versículos 2 ao 4, pode ser colocado em todos os cristãos e essa multidão é uma representação genérica deles. Então as referências bibliográficas de onde eu extraí essas informações estão todas aqui. 3. A interpretação mais literal é muito plausível. Os 144 mil representam Israel depois de uma futura conversão da nação. Israel é habitado pelo Espírito na visão do vale, no caso de ossos secos, lá já faz uma associação com essa questão dos ossos secos lá de Ezequiel 37, na qual Israel é visto como um exército extremamente grande. E os 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel parecem estar organizados em formação militar, como Israel no deserto. Apocalipse 7, 4 a 8 pode refletir o ponto no qual as primícias dos judeus, ou seja, conforme 14, 4, vêm para o novo pacto. Aí vem a questão, será que a interpretação dada pela maioria dos cristãos está correta? Esse número 144 mil se refere a quem eles acham? Aí eu fui pegar uma expressão lá interessante, que é a expressão esfragismenoi, que é traduzido como selados, né? Esse esfragismenoi é um genitivo masculino plural perfeito passivo de esfazô, com o significado de para provar, confirmar ou atestar alguma coisa, confirmar, autenticar, colocar fora de dúvida, selo em um documento escrito, tá? Também pode significar um selo se referindo a algo para ter acesso a algum lugar, tá? Selar para manter algo em segredo, pode se referir também a uma questão de uma marca para identificar, tá? E a conotação adicional de revestir com o poder do céu, atestar, certificar, reconhecer. Tá? Então, o que acontece? Esse número, essa questão dos selados, ou seja, desse número 144 mil, que é o Tessaraconta Tessaris Criades, ou seja, ele, no caso, esse selo, ele seria uma confirmação, seria uma autenticação, ou seja, colocar fora de dúvida sobre essas questões, sobre esses cidadãos aqui. Aí vem o pequeno questionamento, né? Vem a questão. Será que Deus tem alguma dúvida quanto àqueles que são os seus verdadeiros salvos? Porque, conforme essa expressão, esses 144 mil, aparentemente, eles teriam que estar sendo confirmados ali naquele momento. Eles estavam sendo confirmados ali no céu. Mas a pessoa não tem que confirmar as suas obras aqui na terra para ter acesso ao céu? E aí, como que fica agora? Será que Deus ele não tem certeza quanto àqueles que estão lá no céu com ele, ou que estão supostamente sendo salvos? Fica aí essa perguntinha para aqueles que defendem esse número como literal, né? Porque essa expressão aqui, esfragismenoi, ela tem justamente essa conotação de confirmação, tá? De autenticação, quer dizer que não estava confirmado, eles não estavam autenticados. E aí, como que fica aí agora? O número ao quadrado de 12, considerado um número sagrado, multiplicado por 1000. A multidão dos fiéis de Cristo, povo de Deus, novo Israel, marcados com o selo divino, eles escaparão às pragas, tá? Conforme ali, semelhante a Êxodo, que se você for pegar as pragas do Apocalipse, parece que o autor ele faz ali uma associação, uma cópia, né? Justamente das 10 pragas que ocasionaram ao Egito. Você veja que tem algumas pragas ali que realmente são questões semelhantes. As problemáticas. Outro detalhe que passa despercebido tanto por cristãos quanto por testemunhas de Jeová é que o livro do Apocalipse menciona que essas pessoas são virgens, castos e não se contaminaram com mulheres, além de não ter achado mentira em seus lábios. Onde que está isso aqui? Olha o que vai dizer aqui, Apocalipse 14, versículo 1 ao 4. Olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fonte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de harpistas quando tangem a sua harpa.
Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. Aí vocês vão entender a questão do casto aqui, tá? São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. Você veja que cada expressão aqui, numa coloração, corresponde à expressão em grego aqui, tá? São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca. Não tem mácula, ou seja, eles não têm mácula, eles não mentiram, e aí vocês vão entender aqui, ó. O vocábulo Párteno ele é usado como o nome de Atena, em Atenas, tá? De Artemis, e também como uma donzela virgem ou uma pessoa casta, tá? Isso é o vocábulo Párteno, que é esse vocábulo que está aqui, tá? Esse vocábulozinho aqui em verde aqui, que vocês estão vendo aqui, ó, que foi traduzido como casto, ele tem um significado justamente também como uma pessoa virgem. As seguintes problemáticas se levantam caso alguém tome o número dos 144 mil como literal. Primeiro, Partenoigar Eisim, que significa virgem são, pois, se refere que eles eram virgens, fazendo assim apenas os que mantêm a sua virgindade, os que são poucos, poderem estar no céu. Esse é o primeiro problema. Se você pegar esse número como literal, aqui fala que eles são virgens, tá? E aí vem o problema. Quais são as pessoas que são virgens nos dias de hoje? Quer dizer que apenas os virgens que vão habitar o céu? Pessoas que não mantiveram relações sexuais? Aí vem a questão, quem é virgem nos dias de hoje? Porque a virgindade é algo que é raridade. Os que decidem ficar virgens para o resto de sua vida. E aí, como que fica? Complicado, né? Segunda problemática, a expressão oitoioi acolutontes to arnion ropou han e paguê, que é estes os que seguem o cordeiro onde for, demonstra que apenas esses 144 mil são seguidores do cordeiro. E como ficam todos os demais santos? Como fica agora? Uma vez que eles são os que vão acompanhando o cordeiro para onde quer que ele vá, então quer dizer, demonstra que apenas os 144 mil são seguidores do cordeiro. E onde ficam todos os outros santos? Todos os outros que as promessas bíblicas falam que eles vão para o céu, que eles vão ter eternidade, etc. e tal. Como que fica agora essas outras pessoas? Todas as demais pessoas seriam privadas do céu por essa expressão, tá? Todos ficariam privados por essa expressão. Terceiro, não foi achada mentira, que é a expressão ouc eurete pseudos, que demonstra que esses 144 mil não mentiram de forma alguma, pois o advérbio de negação ouc, que é não, impossibilita a mentira por parte desses indivíduos. E aí, como que fica agora? Uma vez que essas pessoas tenham que ser virgens, uma vez que essas pessoas elas sejam os que acompanham o cordeiro para onde quer que eles vão, e sejam pessoas que nunca mentiram, tá? Ou seja, não mentiram de forma alguma, não se achou mácula neles, né? Como o próprio texto fala. E aí, como que fica agora? Quer dizer que apenas as pessoas virgens, pessoas que não mentiram, que é uma coisa difícil nos dias de hoje, será que somente essas pessoas que vão para o céu? Então, ou seja, fica aí essas perguntinhas para vocês, né? E sabendo que a virgindade e a questão da mentira é impossível, tá? Uma vez que a virgindade sejam poucas pessoas que mantenham ela até o final de sua vida como uma escolha de si mesmo, e as pessoas, no mínimo, elas mentiram pelo menos uma única vez na vida. Então é muito difícil você ver uma pessoa que não tenha mentido na vida, tá? Os próprios cristãos erram em sua interpretação, pois não existe número especificado ou um número seleto das pessoas que habitarão a morada celeste. O próprio Jesus, que a maioria tem como Cristo, afirma que todas as suas ovelhas fazem parte de um mesmo rebanho, tá? Isso aqui principalmente para os testemunhas de Jeová, tá? Que pegam esse texto como uma interpretação que somente esse número que vai para o céu, ou seja, estão equivocados, tá? Não só os testemunhos de Jeová, mas todos aqueles também que pegam esse número como literal. Esquecem que o livro do Apocalipse é um livro simbólico, e você não tem como aplicar as coisas que estão sendo colocadas ali, ou seja, porque entra na questão da metafísica, da visão,
porque João ali está tendo visão. E aí, visão, meu caro, é uma coisa particular, e a pessoa que está tendo aquela visão ali, ela pode escrever e colocar o que ela viu. Como a gente vê aí, tem pessoa que fala que foi para o céu, tem pessoa que foi para o inferno, ou seja, descontextualiza até mesmo muitas das vezes um texto que eles citam lá de Lucas 16 para falar que ninguém tem a possibilidade de fazer isso. E aí você vê para onde vão parar as visões que as pessoas falam aí. O suposto pequeno rebanho. O seguinte texto é usado pelas testemunhas de Jeová como referência a esse grupo de 144 mil, que é o que eu estava falando, Lucas 12, 32. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o reino. Porém, eles deixam de mostrar a seus fiéis é que Jesus não falava de um grupo seleto, mas aos seus discípulos desde o início de seu discurso. Olha o que vai dizer Lucas 12, mesmo capítulo, tá? Contexto aí. Posto que milhares de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então, ou seja, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos. Aí nós vamos ter uma problemáticazinha aqui, pessoal. Logo após isso, Jesus fez um longo discurso onde cita o chamado pequeno rebanho, versículo 32, tá? Conforme o contexto aqui. Se esse texto for tomado como literal, teremos outro problema ainda maior. Somente os 12 discípulos de Jesus naquela época iriam se salvar. Isso iria descartar toda a salvação alegada às pessoas hoje pelos cristãos e sem contar que não haveria mais esperança alguma de ir para um suposto céu ou paraíso. E como que fica agora? Aos defensores desse número como literal, aos defensores principalmente do pequeno rebanho, ou seja, Jesus estava falando aos seus discípulos, e aí? Somente os 12 discípulos de Jesus que teriam a possibilidade de salvação e todas as demais pessoas estão descartadas, ou seja, então está todo mundo hoje condenado, todo mundo hoje está fadado aí ao inferno. E aí? Como que fica agora? Ou apenas ao sono da morte, né? Morrer, deixar de existir, como colocam isso os testemunhos de Jeová, os adventistas? E aí, como que fica agora essa problemática? Porque uma vez que você assuma esse texto, esse pequeno rebanho, se referindo a justamente esses 144 mil, eles não se referem a 144 mil, se refere ali apenas aos discípulos. E uma vez que se refira aos discípulos, somente os discípulos que se salvaram, ou seja, todo o resto hoje, inclusive vocês, testemunhos de Jeová, cristãos que acreditam nisso, estão fora do céu, fora do paraíso? E aí, como sair dessa agora, né? Isso que dá pegar um número desse, pegar esse tipo de interpretação como literal. Do que realmente se trata os 144 mil, tá? Aí eu fui buscar essa interpretação e encontrei uma que seja mais plausível para essa questão. Aos sectários da besta, marcados com o número do seu nome, conforme Apocalipse 13, 16 ao 17, João opõe os fiéis do Cordeiro 5, 6, marcados com seu nome e com o nome de seu pai, tá? Conforme ele 7, 4, 12, 17. É o resto de 11, 1, fiel através das perseguições, ao redor do qual será restaurado o reino depois da vitória. Moisés havia cantado a libertação do Egito. O Cântico Novo celebra a nova libertação do povo de Deus e a nova ordem instaurada pelo Cordeiro imolado. Você veja que o próprio capítulo 14 fala que os 144 mil, eles estavam ali entoando um novo cântico, tá? Em sentido metafórico, a luxúria designa tradicionalmente a idolatria, tá? Conforme Oséias 1, 2. Aqui o culto da besta, né? Aqui no caso o culto da besta. Os 144 mil foram resgatados, são íntegros fiéis, rejeitaram a idolatria e podem ser noivos do Cordeiro, tá? Assim como Israel seguia Yahvé, ou Senhor, no tempo do Êxodo, o novo povo dos resgatados segue o Cordeiro até o deserto, onde se realizarão novos esponsais, tá? Então você tem toda essa associação aí nessa questão do contexto, tá? Aqui é um vocabulário sacrificial. As primícias representam toda a mercê, os primogênitos representam toda a família. As vítimas oferecidas ao Deus verdadeiro deviam ser sem defeito, tá? Então, ou seja, portanto, não há como tomar esse texto como literal e ainda mais da forma como os cristãos o aplicam, tá? Ou seja, não tem como você literalizar, como muitas pessoas têm colocado aí este número 144 mil, tá?
uma vez que as pessoas pegam, principalmente entre os testemunhas de Jeová, você veja ali que vai ser só os discípulos que vão se salvar e o restante vai ficar aí todo mundo perdido, condenado ao inferno de fogo. Então fica aí esse videozinho para vocês, as referências estão sempre aí de onde eu extraí as informações, tá? Fica esse videozinho, não deixa de curtir, comentar, compartilhar e se inscreva aqui no nosso canal. Ative o sininho para você ficar por dentro das novidades. No mais, eu desejo a vocês muito sucesso, um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade.